Atenção, viajantes! Professor Dilton Lima na área, teu comandante, te convidando para viajar na aula de hoje. Vem comigo! Na aula de hoje, vamos discutir o que é história, para que você possa entender qual é o objetivo da história, para que serve a história, quais são os fatos que interessam a história. Mas antes, dê aquele joinha, dê aquele like gostoso. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe seus comentários e vamos para a aula de hoje. Você sabe o que é história? Você sabe o significado do termo história? Não sabe? Olha comigo essa imagem. História, para quem não sabe, significa investigação. É isso que nós queremos, que vocês sejam bons investigadores. Que você possa entender, isso é o real sentido da palavra história. Investigar. Investigar significa buscar conhecimento, usar de ciência, usar toda a operação do homem, da relação dele com a ciência. Você percebe que a história precisa justamente da relação entre o passado e o presente. Não está correto você dizer que a história estuda apenas o passado, está completamente incompleto. Na verdade, eu preciso tanto do passado quanto do presente, para que haja uma conversa interminável entre esse passado e o presente. Mas o que é esse passado? O passado são os fatos. O presente é justamente a interpretação desses fatos. Que você pode até pensar que só os grandes historiadores é que fazem história. Não! Essa é a nossa discussão hoje, dizer que você é que faz história. Eu, professor, você, meu aluno do outro lado da telinha, você faz história. Nós somos os investigadores. Tá ok? Por isso, vamos ser, a partir de hoje, historiadores. Pessoas que vão estudar os fatos, escrever. Toda vez que você faz um comentário para a sua professora, para a sua escola, você está fazendo história. Está compreendendo? Essa é a nossa intenção, te mostrar a importância de fazer história. E onde é que vai surgir as grandes discussões da história? Só pode ser onde? Na Grécia Antiga. Você observa as grandes discussões, os grandes homens que produziram conhecimento estavam em Atenas. Heródoto, Tucídides. Mas, afinal de contas, o que é história? O que estuda a história? Observe essa imagem. A história, ela se preocupa com todos os fatos de natureza política, econômica, cultural, religiosa, social. Mas aí vem a questão da historicidade dos fatos. É isso que eu quero que você compreenda. A questão da historicidade, quem dá é quem está estudando. Se aqueles fatos estão sendo estudados para aquele momento, aquele comentário, aquele depoimento, aquela produção, aí o fato, além de ser social, político, ele se torna o quê? Um fato histórico. Observa aqui alguns fatos que marcaram a história. Você está vendo aí, né, uma imagem que a gente pode dar tranquilamente um nome para essa imagem. Tu vê que esse termo aí é justamente quem está produzindo conhecimento que dá esse termo. Por exemplo, eu chamei de atentado terrorista a Nova York. O famoso 11 de setembro, era o ano 2001. Olha o segundo fato, onde eu tenho o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Aí eu, professor Dilton, coloquei esse seguinte tema. Caras pintadas às ruas, fora Collor. Era o ano de 1992. Temos agora a grande conquista do espaço, quando os norte-americanos conquistam a Lua. Existe até quem questiona essa chegada norte-americana à Lua. Quando os três astronautas americanos pousam em solo lunar. Aí eu coloquei o seguinte tema, assim: a conquista da Lua
pelos Estados Unidos. Fato ou fake? Era o ano de 1969. Veja até a figura do nosso bruxo aqui, o Ronaldinho Gaúcho, um fato esportivo. Aí eu coloquei um fato aqui, ó. Bruxo no Paraguai, ano 2020. Tá entendendo? Tá viajando? Vê como é difícil? Tá seguindo a minha explicação? Agora, como é que o historiador, como é que a gente vai fazer para trabalhar esses fatos? Vamos às fontes. As fontes que interessam, as chamadas fontes históricas, que são todos os vestígios deixados pelo homem através do tempo. E como podem ser essas fontes? Primeiro, uma fonte escrita, que pode ser livros, pode ser jornais, revistas, manuscritos. As fontes também podem ser orais, que podem ser conversas, entrevistas. Se vamos fazer uma abordagem de um bairro desse de Manaus, a entrevista dos moradores é uma fonte oral. O trabalho sobre as tribos indígenas, né? Eu vou ouvir as histórias contadas pelos caciques, é uma fonte oral. Vestígios deixados pelo homem, que pode ser uma arte rupestre, que pode ser um achado fóssil, trabalhos realizados de cerâmica, os monumentos. Posso citar o Teatro Amazonas, as pirâmides do Egito, né? A nossa ponte Rio Negro. O nosso aqui no Amazonas, o monumento em homenagem à abertura dos portos. Então, tudo isso aí é trabalho de quem está estudando, né? Trabalhar bem essas fontes. Está viajando comigo? Está entendendo a nossa discussão hoje? Vamos entrar, então, naquela pergunta-chave, que é a pergunta da aula de hoje. O que é história? Eu trouxe aqui 3 grandes monstros da história. 3 grandes nomes da história, para você observar a definição que eles deram para a história. Não quer dizer que você não possa também criar uma definição. Você percebe que naquela nossa conversa, eu mesmo criei a definição. Ó. É uma conversa interminável entre o passado e o presente. Isso já foi uma definição, queridos. Observa o que dizem esses grandes historiadores. Vamos ao primeiro? Olha para a tela. Você está vendo na tela Eduardo Galeano. Olha como é que ele definiu a história. A história é um profeta com o olhar voltado para trás. Pelo que foi e contra o que foi e anuncia o que será. Ou seja, a gente precisa estar sempre olhando para o passado para poder construir as coisas. Não que você vai querer prever o futuro, não existe isso. Isso não é missão do historiador, prever futuro. Ele vai traçar pontos a partir da análise. Observa agora o grande Karl Marx. Ele disse: a história é um processo dinâmico, dialético, no qual cada realidade traz dentro de si o princípio da sua própria contradição. E que gera a transformação constante na história, é a luta de classe. Então você percebe que o Marx vai ser importante na construção do conhecimento. E ele traz uma coisa importante na definição. Ele traz a questão da dialética, da luta de classe. Isso que é importante você compreender na história de todas as sociedades, a luta de classes. As transformações só vão ocorrer se houver luta de classes. E o terceiro, Marc Bloch. Marc Bloch definiu muito bem: a história é a ciência do homem no tempo. Marc Bloch, ele vai inaugurar, já no século XX, uma nova forma de trabalhar a história. Ele vai fazer parte da Escola Francesa dos Anais. Marc Bloch, inclusive, para quem não sabe, ele morreu executado pelas tropas alemãs quando invadiram a França durante a Segunda Guerra Mundial. Você está prestando atenção? Essa é a nossa discussão hoje. Agora, a partir dessa aula de hoje, eu vou colocar algumas questões. Até porque, embora seja um tema muito teórico,
mas é cobrado em vestibulares. O nosso projeto aqui do SIS, que é o sistema seriado aqui, que leva para o aluno a chegar na UEA, eles cobram isso aí. A UEA, a UFAM também cobra pelo PSC. Então, se você pensa que um assunto desse não vem em questão vestibular, vem sim. Eu vou deixar aqui 2 questões que eu vou discutir com vocês. Portanto, toda vez que você tiver aí no vídeo a questão, dá uma clicada, dá uma parada no vídeo, analisa a questão, porque eu já vou dar logo em seguida as respostas. Vamos à primeira pergunta? Essa veio na Universidade Federal do Ceará. A história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Irregular. No que se refere ao fato histórico e à produção do conhecimento histórico, é correto afirmar que... Prestou atenção? Eu tenho certeza que você já deu aquela parada no vídeo aí, já analisou a questão. Essa é a nossa ideia, discutir os assuntos e sempre colocar questões. Questões que é cobradas. Olha, quando eu estou na minha salinha de história, eu trabalho muitas questões, porque você só pode ficar fera no assunto se você discutir bem as questões. Aprende uma coisa, só vence quem exercita bem. Em vestibular, em prova de concurso, tem que exercitar bem. Portanto, a partir de hoje, eu sempre vou discutir questões com vocês. E eu vou até fazer aulas futuras só de questões, para você ficar fera nesses assuntos. Você prestou atenção que esta pergunta deixada aí remonta a uma discussão nova de história. Não é mais só aquelas discussões antigas de história. Isso é uma parte da história chamada microhistória. Eu vou novamente colocar a questão, observa o meu comentário. Você já observou que eu tenho 5 opções? E você já percebeu na nova discussão da produção do conhecimento. Você observa, começando aqui pela letra E, a história marxista, ela não vai reforçar nunca a ideologia da classe dominante. A história marxista é a discussão da proposta de Marx, a dialética. Ela vai interagir nas relações para produzir a luta de classe. Tá ok? Tu vê que a nova história, que é essa proposta marxista, ela não vem a contestar a interpretação marxista da história. Letra D. Ó. Letra C. O trabalho do historiador é mostrar os fatos como realmente ocorreram, não cabendo uma abordagem crítica, pelo amor de Deus. Cabe ao historiador interferir, dando uma abordagem crítica, analisando bem esses fatos. Então você percebe aí que a letra correta é a letra A, aquela discussão da microhistória. O fato histórico não tem que ser necessariamente um grande acontecimento. A viagem do homem à Lua, as eleições presidenciais, pode também ser um fato do cotidiano. Como ele próprio colocou no próprio texto. Nos prostíbulos, nas usinas, nas esquinas. Você está prestando atenção? Como essa é a grande discussão da história. Você vê que o próprio Enem, ele coloca sempre um texto que deixa você raciocinar para criar o teu a tua condução da resposta. Hoje não se faz mais perguntas de decoreba, é de análise. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você deu o seu show. Se você colocou a carta na mesa e respondeu corretamente a questão. Vamos para a segunda pergunta? Você está vendo na tela a pergunta. A história é a ciência que... Essa foi a grande aula de hoje. A produção do que é o conhecimento histórico. Como é que define-se ciência? E a ciência histórica, no caso. Para o vídeo,
Dá uma analisada, que eu já venho com o meu comentário. Ó, vou novamente trazer a questão e vou comentar em cima para vocês. Observa a tela. Você vê o que é uma pergunta da Universidade Federal de Pernambuco. A história é a ciência aqui. Você observa que a letra A não cabe à história. Estudar os agentes geográficos, isso cabe a quem? A geografia. Você percebeu que ela não se fundamenta unicamente em documentos escritos? Nós vimos que o historiador usa fontes orais, usa os vestígios. Então você percebe aí, ó, que a resposta é a letra C. Estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a humanidade deixou. Deu seu show? Você botou aquela carta na mesa? Que isso tem que aprender a fazer nas provas. Aprender a usar o conhecimento, aprender a usar a lógica da história. Tu viu que eu trouxe duas questões, ó, para você dar o seu show. Aquele contexto histórico. Para que você possa compreender e fazer boas provas por aí. São assuntos teóricos, mas que são cobrados em vestibulares, cobrados em concursos, quando tem esses assuntos. Então, senhores, espero que vocês tenham gostado dessa viagem que este comandante, que tem conhecimento de causa, porque esse cara conhece e aprova. Então eu espero encontrar você nos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.